O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês têm me pedido muito para falar mais a respeito. É sobre as meditações do Dr. Joe Dispenza. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Vocês vão perceber que o cenário hoje está diferente porque eu vim para São Paulo, eu estou no Brasil, tive uma emergência familiar, mas não quis deixar de gravar para vocês, então eu estou aqui nesse lugar lindo e vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre as meditações do Dr. Joe Dispenza. Eu tenho feito as meditações dele já faz aí pouquinho mais de um mês e eu fiquei durante 3 semanas fazendo 3 vezes ao dia. De manhã, logo que eu acordo, na hora do almoço, eu saía para fazer o que ele chama de walking meditation, né? As meditações que a gente faz andando. E à noite eu fazia uma curtinha de 20 minutos ou de meia hora. E isso tem transformado a minha vida de formas que eu nem sei explicar. Mas eu tive algumas sacadas durante esse processo, né, de coisas que mudaram, porque na verdade eu já vinha fazendo essas meditações há mais de 2 anos. Mas foi durante esse processo mais intenso que eu percebi grandes mudanças e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É claro que fazer as meditações 3 vezes por dia não é algo para todo mundo e não é algo que todo mundo precise fazer. Então eu vou compartilhar com vocês o que foi o meu processo, né? Para mim foi muito útil em função das crenças limitantes que eu tenho, né? E se isso for uma realidade também na sua história, pode ser que isso também te ajude. Por que eu decidi fazer as meditações 3 vezes ao dia? Eu comecei a acompanhar várias histórias de transformação que são depoimentos, né, de pessoas que eles colocam no site do Dr. Joe Dispenza e principalmente de 2 pessoas que eu encontrei que me inspiraram muito, que conseguiram promover mudanças profundas na vida delas sem nunca ter ido num retiro dele, por exemplo. Uma delas foi uma moça, eu vou compartilhar aqui o link do canal dela no YouTube, mas eu não sei se tem tradução para o português, porque ela é da Polônia, se eu não me engano, mas mora na Inglaterra e ela fala como que ela conseguiu se libertar de efeitos de uma doença que ela já sofria há 10 anos, depois de meditar intensamente durante 3 dias, usando as meditações do Dr. Joe Dispenza. E o mais interessante disso tudo é que não é mágica, né? O processo ele é fisiológico no nosso corpo. Da mesma forma que o nosso corpo ele está viciado em hormônios do estresse, e são os hormônios do estresse que mantêm a gente conectado às nossas crenças limitantes, quando a gente começa a meditar intensamente, o nosso corpo também faz essa mudança de acabar se viciando pelos hormônios que são liberados durante a meditação. Ocitocina, dopamina. E aí a forma como a gente se coloca no mundo também muda, né? O Dr. Joe ele fala muito, believe, behave, become. Acredite, se comporte de acordo com as suas novas crenças e você vai se tornar uma nova pessoa. E isso é muito verdadeiro. Então, eu tenho sentido isso, né, durante esse meu processo. Mas para mim, qual foi a grande sacada com relação à meditação? E cada um aí vai ter as suas crenças com relação a isso, como eu já falei, né? Para mim, quando eu comecei a meditar, eu percebi em algum momento que eu estava fazendo aquilo como um meio para um fim, né? E eu acho que muitos de vocês vão se identificar com isso também. Eu sempre fui a boa menina, né? E a boa menina é aquela que obedece, é aquela que se comporta, é aquela que faz tudo para agradar. E aí, quando eu comecei a fazer as meditações, é como se eu continuasse fazendo tudo isso para agradar uma força ou um Deus fora de mim. Então, era como se quando eu me sentava para meditar, como se eu estivesse falando, né, para
para esse ser fora de mim. Olha, eu estou sendo uma boa menina, eu estou meditando todos os dias, eu estou me esforçando. E agora? Eu vou conseguir ter aquilo que eu quero, né? Usando mesmo a meditação como um meio para um fim. Mas em algum momento eu me dei conta de que a meditação, ela é um fim em si mesma. O objetivo da meditação é fazer com que a gente se sinta bem, é fazer com que a gente se conecte com um estado interno que é o responsável por experimentar as mudanças que a gente quer experimentar na nossa vida. De novo, a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, né? Só que a gente cria a partir do nosso estado interno. Não existe milagre no sentido de... É lógico, né? Eu acredito muito em milagres, mas o milagre, como explica o livro, né? Ele é uma mudança de percepção. Então, quando a gente começa a meditar, olhando para a meditação como um fim em si mesmo, né? A gente começa a ter essa mudança de percepção, a gente começa a olhar para a nossa vida de um jeito diferente. E é esse olhar para a nossa vida de um jeito diferente que vai fazer com que outras coisas comecem a acontecer. O meu relacionamento com o meu marido mudou, o meu relacionamento com os meus filhos mudou. E isso, a consequência disso é a gente experimentar coisas na nossa vida que a gente vai olhar para a gente em algum momento e vai pensar, quem é essa pessoa, né? Eu nunca pensei que eu reagiria a essa situação dessa forma. A gente se surpreende com a gente mesmo, porque a gente está escolhendo uma outra forma de olhar para a nossa vida, uma outra forma de agir com relação aos desafios que chegam. E isso vem de uma forma muito natural. A gente não precisa mais forçar nada. E aí, nesse sentido, é muito importante, né, quando a gente começa nesse caminho, a gente ter muito claro na nossa cabeça o que é que a gente quer deixar para trás com relação às características e crenças limitantes que mais nos incomodam e o que é que a gente quer imprimir na nossa história, o que é que a gente quer criar na nossa história, mas não em termos de coisas, de situações ou de pessoas que a gente quer atrair, mas em termos de características mesmo, né? Então, por exemplo, para mim, eu queria deixar para trás uma Renata controladora, uma Renata crítica, uma Renata que julga as pessoas. Essas são as características que eu queria deixar para trás porque elas não me ajudam a seguir, né? Elas não me ajudam em nada, elas não apoiam em nada tudo aquilo que eu quero experimentar e viver na minha vida. E qual é a Renata que eu quero viver, né? Qual é a Renata que eu quero experimentar? É uma Renata empoderada, é uma Renata tranquila, em paz, que aceita a realidade em que ela está inserida, que acolhe as pessoas ao seu redor, que consegue compartilhar o que ela tem de melhor. Então, isso é muito importante que a gente tenha claro na nossa mente quem é que a gente quer se tornar, né? E aí, quando você se senta em meditação, você coloca essa intenção. Intenção é uma outra coisa que eu percebi que é muito poderosa, que é muito forte, quando a gente tem claro na nossa mente aonde a gente quer chegar. E a intenção não está relacionada a coisas que a gente quer viver ou conquistar, ela está relacionada ao nosso estado interno. Porque, de novo, é o nosso estado interno que vai criar as experiências que a gente tem na nossa vida. E aí, depois que você coloca essa intenção, né, a meditação tem algo também que eu queria compartilhar com vocês, que é muito interessante do que acontece. A partir do momento que a gente tem uma clareza grande daquilo que a gente não quer mais na nossa vida, esses bloqueios energéticos com relação àquilo que a gente não quer mais, eles vão vir à tona. Então é importante que a gente esteja muito consciente para a gente não se deixar arrastar por eles, né? E eles vão vir à tona em situações da nossa vida, para que a gente simplesmente observe, para que a gente simplesmente permita que essas energias se desfaçam. Muitas vezes isso não vai ser agradável, porque vai vir medo, vai vir ansiedade. Mas nessas horas é um momento em que você tem que ter muita certeza de que você está no caminho certo. Porque se você não vivenciar nada disso, né, não tem nada se desfazendo. É lógico que não precisa ser dramático, é lógico que não precisa ser
doloroso. Para mim, algumas vezes foi. E me sentar nesse lugar de observação, de ter certeza absoluta que estava tudo bem, fez toda a diferença. Porque num processo de mudança, o ego vai querer arrastar a gente de volta. O ego vai querer manter a gente no mesmo lugar, né? E então é importante que a gente entenda que é isso que está acontecendo, que a gente entenda que, na verdade, quando a gente passa por esses desafios, né, que são só velhos padrões que estão sendo desfeitos dentro de nós. É lógico que esses padrões a gente só vai permitir que eles se desfaçam na medida que a gente não se mistura com eles, na medida que a gente não se deixa arrastar por essas situações. Pode ser que uma hora ou outra a gente não consiga fazer isso, e aí tudo bem, a gente vai se perdoar, chacoalhar a poeira, levantar e começar de novo. O que eu acho que essas meditações 3 vezes ao dia me ajudaram muito é que a gente tende a viver em como se fossem 2 lugares na mente muito diferentes, né? Aquele que a gente se conecta com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente experimenta aqui, e um outro reino interno. E quando a gente se coloca nesse lugar 3 vezes por dia, de forma muito intensa, a gente passa a viver muito a partir desse reino interno. A gente consegue começar a observar a nossa vida desse lugar, com muito mais consciência, com muito mais clareza, com um entendimento muito maior do que é que está acontecendo na nossa vida, né? O que é que a gente precisa superar. E eu acho que essa é a grande chave para a mudança, de quando você faz isso de forma muito intensa, que a gente deixa de ser arrastado pelas coisas que a gente experimenta na nossa vida, né? A gente sai dessa rotina. A rotina, aquilo que a gente vive repetidas vezes da mesma forma, é o que mantém a gente nos mesmos padrões. E é óbvio que, assim, isso talvez não seja necessário para todo mundo, né? Para mim tem sido algo muito transformador, mas é óbvio que não é uma rotina que dá para a gente manter com facilidade durante um longo tempo. Então agora eu estou num outro caminho de aprendizado de como conseguir me manter nesse mesmo lugar de evolução sem que eu precise meditar de forma tão intensa. Porque o que essa meditação faz, né, o que esse processo intenso faz, é tirar a gente, desculpa gente, o vídeo vai ficar super tremido, eu espero, eu espero que dê certo. É tirar a gente de um patamar energético e levar a gente para outro. A gente dá mesmo um salto de evolução. Mas a gente não precisa viver em saltos, né? A gente pode dar um salto de evolução, deixar a nossa energia se recalibrar neste lugar, né? Você vai perceber a sua vida se transformar em vários sentidos e aí depois de um tempo voltar para esse lugar de mais intensidade ou não também, né? Isso aí vai ser com certeza muito particular. A história de cada um de nós, os padrões que a gente vive, eles são muito similares, mas o enredo de cada uma das histórias é diferente. Então, por isso que cada um tem que achar o seu caminho aí nesse sentido, né? O vídeo sobre ferramentas, ele ainda vai sair, tá? Muita gente me pediu. E aí eu acho que eu consigo explicar melhor para vocês como é que eu tenho vivido isso dessa forma mais intensa, porque as meditações são a base, as meditações e as lições do livro Um Curso em Milagres, mas tem outras coisas que também me ajudam nesse processo, principalmente para deixar esses bloqueios de energia dentro de mim se desfazer. Então, o próximo vídeo que eu gravar eu quero falar sobre isso com vocês, tá bom? Por enquanto é isso, eu tô aqui em São Paulo nesse lugar lindo, eu espero que eu consiga gravar mais vídeos para vocês, ó. E é isso, tá bom, queridos? Muito obrigada e até um próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.